A paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Que alegria estar aqui com você, que alegria poder gravar mais uma pré-aula. Essa é a minha primeira pré-aula, me sinto feliz, me sinto honrada, agradecida a Deus pelo privilégio de estar aqui com você, de poder passar um pouquinho do que eu conheço, um pouquinho do que eu tenho aprendido nessa longa trajetória. Agradeço a Deus, ao pastor Jason pelo convite, espero que eu possa levar informações boas, ideias legais, de atividades e que juntos possamos trabalhar. Juntos, quando eu digo, porque você curte, compartilha os vídeos, comenta e assim nós vamos construindo ideias, vamos mudando, vamos sempre melhorando, certo? O meu nome é Andréia Nogueira, eu sou professora da classe do maternal na Assembleia de Deus de Blumenau. Nós usamos a revista da CPAD, do maternal, de 3 e 4 anos. Esse tema, essa revista foi bem legal, falou o trimestre todo sobre ajuda. E hoje nós vamos para a lição de número 12. Já estamos chegando ao final de mais um trimestre, né? Passou tão rápido, mal vimos o ano passar, mal começou e agora já está terminando. A lição de número 12 tem como título Dorcas ajuda os pobres e Pedro ajuda Dorcas. Uma lição que nem é tanto conhecida, às vezes as pessoas não lembram muito, pouco se fala de Dorcas, pouco se fala dessa história, mas é uma história rica, cheia de coisas legais, de conhecimento, de conteúdo, cheia de ajuda, cheia de amor. O objetivo da nossa lição é mostrar à criança que ela pode ajudar ao próximo com o que ela pode fazer com suas mãos ou simplesmente falar. Então é um objetivo legal, professor, é o objetivo da criança entender o que ela pode fazer para ajudar o próximo. Como eu disse, nós vemos falando do trimestre todo sobre isso, sobre ajuda, como ajudar ao próximo, os amigos, os nossos irmãos. Então é um trimestre assim bem legal, bem de conhecimento, de dinâmica, e eu espero que hoje a gente possa trabalhar de uma forma bem legal. Amém? Bom, a história de hoje, né, de Dorcas, como início da aula, é bem importante, né, já que nós vamos falar sobre ajuda, sobre Dorcas, né, o objetivo da criança é ajudar o próximo, ajudar na rua, em casa ou até na escola. Então, na lição de número 12, para a gente poder iniciar, eu deixo como dica para fazer o ajudante do dia. Algo que as crianças gostam muito, ficam felizes, né? As crianças gostam de ajudar, de se sentir úteis, é bem legal. Então aqui, ó, professor, como você pode ver, eu peguei uma lata simples que eu tinha em casa, tá? Isso aqui é uma lata de achocolatado. Eu peguei um pedaço de EVA, encapei, isso aqui é um retalho que eu já tinha em casa, uma fita que eu tinha, e coloquei aqui ajudante do dia. Coloquei alguns botões, né, para lembrar a costura, a nossa personagem. E fiz aqui, ó, algumas roupas. Bem simplesinho, eu coloquei com palito de picolé, tá? Como você pode ver, coloquei um palito de picolé. E esse aqui vai ser o nosso sorteio do ajudante do dia. A intenção hoje é mostrar para a criança como ela pode nos ajudar. Então assim, ó, vai depender do número de alunos que você tem na sua sala, tá? Então se você tem 10 alunos, chame 2 em 2. Então qual que é a intenção? Aqui a criança vai estar com as roupinhas e você vai chamar 2 alunos. Um menino e uma menina. Se tiver mais menina, 2 meninas ou 2 meninos. Agora, se você tem poucos alunos, chame um de cada vez, aos poucos, aí consiga. Antes em casa, se prepare e tenta dividir a sua aula de forma que todos possam ajudar, tá? Todos possam compreender, possam brincar, possam te ajudar, possam se sentir úteis na sua aula. Então, aqui, ó, eu fiz as roupinhas. Então, a criança vem. Então, nós vamos chamar 2 crianças, um menino e uma menina. Então, a menina escolheu o vestidinho, o menino escolheu uma camiseta. E ele sorteou. Então, ele escolheu a Helena e escolheu o Márcio. Então, agora, a Helena e o Márcio será o meu ajudante. Vai começar me ajudando. Ah, mas como, professora Andréia? Chame para fazer a oração inicial, já que eles estão começando a aula. Para eles ficarem mais felizes ainda, uma outra ideia junto com isso é que você faça uma túnica. Já que a nossa aula fala de uma mulher que fazia túnica para as pessoas. Então aqui, ó, como vocês podem ver, eu fiz uma túnica. Aqui eu comprei meio metro de TNT, algo que é bem baratinho. Aqui em Blumenau eu paguei R$1,35 um metro. Com 1 metro eu consegui fazer 2 túnicas. Eu tenho meio metro aqui e meio metro aqui, tá?
E aí, eu dobrei, o corte foi do rapaz mesmo, tá bom? E aí eu dobrei no meio, depois eu dobrei mais uma vez, uni as 4 partes, tá? Arrumadinho. Fiz um corte aqui, ó, pra mostrar que era o pescoço, pra entrar o pescoço, e fiz um corte aqui pros braços. Essa túnica é bem simples de fazer, porque você não precisa de costura, não precisa de cola, não precisa de nada. E aí, meio metro eu medi numa criança. Foi o suficiente para ela ficar quase um vestidinho, chegou quase no pezinho dela, tá? Então daí você coloca, passa sobre a cabecinha da criança, pega uma fita, pode ser qualquer cor, e amarra. E essa é uma túnica. Se você tiver condições, achar legal, você pode fazer uma túnica para cada criança. Eles vão ficar bem felizes. A criança que eu fiz e mostrei para ela, ela ficou bem feliz com a túnica. Estava se sentindo Pedro, dizia várias coisas assim. Então fica aqui uma dica barata, algo simples, mas que alegra bastante as suas crianças. E assim, você pode sortear de 2 em 2. A intenção desse ajudante, professor, é que, por exemplo, se a Helena e o Márcio oraram e eles vestiram a túnica, então um para o Márcio e um para a Helena, vestiram a túnica, ficaram felizes por estar de túnica, toda alegres, e aí colocaram os palitinhos. Aí você tira o nome da Helena e do Márcio e eles fizeram a oração com você. Ah, depois nós vamos fazer o para guardar no coração. Sorteia outros 2 alunos, 2 meninos. Ah, agora vai ser o Pedro e o Lucas. O Pedro e o Lucas vão tirar a túnica da Helena e do Márcio e vão vestir. E assim, professor, você distribui, né? Aqui eu fiz só alguns, só para lembrar, só para demonstrar. Você faz de acordo com o número de alunos e aí você distribui a sua aula com o número de alunos que você tem. Então, se você tem 10 alunos, você pode chamar 2 em 2, 5 coisas para fazer. E assim, todos fazem juntos, né? E todos participam, fica bem legal. Mas também, se você achar que não, você pode pegar e fazer um para todos eles. Ou faz um para você e chega diferente na sala, tá? Isso aqui é uma sugestão e acredito que eles vão gostar muito. Uma caixinha, uma latinha, qualquer coisa que tenha, um palitinho de sorvete e uma roupinha com o nominho da criança atrás. Amém? Bom, então aí escolhido o ajudante do dia, receba o seu aluno, professor, de forma alegre, de forma calorosa, elogie, pergunte como ele está. Como nós estamos falando de um tema de roupas, de costura, elogie sua roupa, que roupa bonita, que legal, né? Converse, tenha uma aula diferente, abrace o seu aluno, dê bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei como é o teu horário, mas faça algo que deixe ele já chegar e se sentir aconchegado, isso é bem importante. No nosso versículo de hoje, para guardar no coração, eu fiz um simples varal, aqui eu fiz de EVA, mas você pode fazer de cartolina, de papel cartão, o que você tiver em casa e você vai utilizar. Ó, então aqui para guardar no coração, cada roupinha dessa é uma parte. Então a sainha, ó, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. 1 João 4:21. E aí o seu ajudante, que você escolheu lá no comecinho da tua aula, pode segurar um de cada ponta. Então aqui segura a Helena, aqui segura o Márcio, e eles vão mostrar para as crianças esse varal, que é para guardar no coração deles. E aí você vai explicar, ó. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Se nós amamos a Cristo, nós devemos amar o nosso próximo, o nosso irmão, os nossos pais, os nossos amigos, os nossos familiares. Amar a Cristo é fácil, mas nós devemos também amar aos amigos, ao próximo. E é isso que diz nesse versículo. Se a sua sala for um pouquinho mais rápida, espertinha, conseguir decorar, o que você pode fazer? Tirar, né? Tira aqui um versículo. E eles vão decorando. Ó, a prof tirou aqui, ó. Quem ama? Então vamos lá? Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. 1 João 4:21. E assim você vai tirando. E vai repetindo várias e várias vezes para que seu aluno entenda o versículo. E aí de novo, ó. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém? E eu espero que isso seja legal e que você possa brincar. A professora Aline Rosa também gravou um vídeo sobre Dorcas. E ela deu uma ideia bem legal, achei bem diferente, né? Ela pega e a criança tira
esse daqui, se sua sala souber ler também, né? E você fala para ele, o seu irmão, e ele precisa repetir o versículo, pulando de um pé só, com a mão erguida, abaixando, levantando, brincando. Depois dá uma olhadinha no vídeo da Aline Rosa e vê se tem uma ideia legal também sobre Dorcas, é uma história boa. Por coincidência, nós estamos fazendo a mesma história, ela gravou na semana passada, então o vídeo já está no YouTube. É só você procurar, ir lá e ver alguma dinâmica, certo? Então, ó, eu fiz roupas bem simples, rapidinho, coloquei o varal e aqui foi para guardar no coração. No momento do louvor, é o momento em que as crianças gostam, em que as crianças brincam, em que elas vão louvar, vão cantar, vão adorar a Deus. E aí eu pensei em 3 louvores bem fáceis, que um é para animar, que diz assim, ó, se você está contente, bata a palma. Se você está contente, bata a palma. Se você está contente, quer contar para toda a gente. Se você está contente, bata a palma. E assim a criança vai fazendo, bata a palma, bata os pés, levanta a mão, diga amém, glória a Deus, dá uma piscadinha, dá uma risadinha. E assim eles vão brincando e vai quebrando aquele gelo inicial da aula, né? Então essa é uma dica de um louvor que diz, se você está contente, bata a palma. E tem tudo a ver com a nossa história, porque a nossa personagem estava contente, porque coisas lindas aconteceram na vida dela. Então, se ela estava contente, bata a palma, vamos brincar. Um outro louvor é Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando eu vou, Deus é bom pra mim. Também é um louvor bem facinho, né? Que é Deus é bom pra mim. Deus foi bom para Dorcas, Deus foi bom para as pessoas que rodeavam Dorcas e Deus é bom para nós. Deus é bom para você, professor, Deus é bom para mim, Deus é bom para os teus alunos. Então, Deus é bom para mim. E um outro louvor, são 3 louvores que eu pensei para a aula. Esse eu acho que é aquele que faz o fechamento principal da nossa aula, que diz assim, ó, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. E aí você explica para o teu aluno, eu preciso de você, você precisa de mim, mas nós precisamos de Cristo até o fim. Sem Cristo não vamos conseguir. Assim como as pessoas precisaram de Dorcas, Dorcas precisou de Cristo. E todos nós precisamos um do outro. Então esse é um louvor, depois eu vou colocar tudo no PDF, tá? Para que você lembre os louvores, como canta. Eu vou descrever eles todos completos, tá bom? Porque daí fica mais fácil, não esquece, de repente não conhece, é um louvor novo. Acredito que sejam louvores mais antigos, mais conhecidos, mas foram louvores que vieram ao meu coração para o momento do louvor. Tente quebrar o gelo com louvor já de bater palma, dançar, brinque com os teus alunos, faz com que eles sintam vontade. Às vezes tem uns tímidos, outros mais espoletas, né? E assim nós vamos quebrando o gelo da aula. Amém? Bom, o momento da nossa história, professor, essa é uma história, como eu disse, que não é muito conhecida às vezes, não muito contada, não é uma história tão comum como de outros personagens da Bíblia. Mas essa é uma história que fala sobre uma mulher honrada, uma mulher maravilhosa, uma mulher que todos amavam, uma mulher de bom caráter, de boa índole, de boas obras. Para o momento da história, eu pensei em fazer algo diferente para o teu aluno. Como nós estávamos lá no ajudante do dia, se você sorteou e fez o ajudante do dia, eu fiz o coração, esse coração, pensando no aluno já segurando para você, no teu aluno. Então, você vai pegar um dos teus ajudantes do dia, aqui eu fiz uma cordinha e fiz um coração, tá? E daí você põe essa cordinha no pescoço do teu aluno, eu deixei ela livre aqui, porque às vezes é menor, é maior, daí você solta, amarra e coloca ali no pescoço do teu aluno. E ele vai continuar te ajudando, tá bom? E daí você coloca aqui no pescoço dele e já vamos iniciar a nossa história. Mostre para eles, digam, olha criança, o que vocês estão vendo aqui de diferente? Quem sabe me dizer o que é isso? São botões, isso. E isso aqui, alguém já viu uma dessa? O que será que é isso? É uma máquina de costura, muito bem. A história de hoje, aluno, querido aluno, vai falar sobre uma mulher que costurava. E aí vai explicando para ele, né? Faz uma introdução da tua história. Mostra aqui a máquina, os botões, a linha, ó. Tem linha. E assim você vai iniciando a tua história. Mostra também a fita.
Ah, essa história de hoje, essa mulher usava bastante uma fita. Alguém sabe quem que usa fita? Máquina de costura e botões? A costureira, isso mesmo. E daí você diz, e vai brincando, isso, a costureira, muito bem. E olha, vamos medir meu coração? E daí você, olha, tem tantos centímetros de largura, de altura, de comprimento, e vai brincando com eles. E se precisar, meça eles também, brinque com a fita, deixa eles, né, verem a fita, pegarem, é bem legal, nem todos conhecem. E aí fiz uma introdução da tua história. E aí nós vamos iniciar a nossa história. A história de hoje fala de uma costureira, de uma mulher boa, uma mulher que amava a Deus. Como eu fiz esse coração, professor, na intenção de um aluno segurar, às vezes vai ficar um pouco difícil, tá? Para mim segurar, mas a gente vai se acertando. Então eu dividi meu coração em 3 partes. Eu vou colocar tudo no PDF para vocês verem como eu fiz, tá? Então aqui nós temos a primeira parte, então aqui ó, o início da história, com a introdução, mostrando as coisas. Depois essa parte da história. Depois nós vamos fechar, vamos contar a outra parte da história. E por fim abrir e contar a última parte da nossa história. Amém? Foi uma coisa simples. Eu quis fazer algo que todos pudessem fazer. Ai, Andréia, mas tá difícil. Não é difícil. Nada é impossível. Se nós não tentarmos, nós não vamos conseguir. Se você ficar com medo, ficar na sua zona de conforto, pode ser que você não consiga mesmo. Mas se você ousar, pedir a Deus criatividade, pedir a Deus coragem, você vai conseguir. E muitas vezes, nem eu achava que eu era capaz de fazer um coração, fazer os itens que eu fiz. Mas Deus tem me dado graça, tem me dado sabedoria, tem me ajudado a cada dia. E assim a gente vai desenvolvendo, vai trabalhando e vai aprendendo também. Então vamos lá para a história? Então inicia aqui, como a gente já iniciou. Crianças, hoje eu vou contar uma história de uma costureira, como vocês mesmos disseram. Já viram botões, já viram máquina. E aqui está. Olha só que coração mais bonito. E aí você tira, eu coloquei aqui dentro uns tecidos, ó. Ela usava tecidos, olha um tecido. Olha esse tecido que lindo, rosa. Outro tecidinho. Que coração cheio de tecidos. Essa mulher fazia roupas. Sabe como chama essas roupas? Túnica. E isso, essa mulher fazia túnicas. Veja quantas túnicas lindas. Fazia túnica com brilho. E aí, aqui, também eu dou a sugestão que se for caro, for inviável usar EVA, o que você pode fazer? Faça com cartolina, faça tudo coloridinho e decore, pinte a roupa, faça desenho, cole glitter e assim vai colando, vai arrumando, vai mexendo, vai fazendo coisas legais, use a criatividade, não tenha medo de fazer, professor. Use aquilo que Deus te deu, use o material que você tem. Se não tiver EVA, faz com cartolina, faz com uma folha simples e pinta e cola e vai fazendo. O importante é o que você vai fazer, tá? Não se preocupe com isso. E aí fiz uma mesinha, a toalhinha, a máquina de costura dela e aí eu vou iniciar. A história de hoje, né, como eu já estava falando, é sobre Dorcas. Dorcas, e aí a criança está segurando. Dorcas, essa aqui é Dorcas. Vejam só que linda, é uma mulher. Olha que roupa linda que ela fez para ela. Dorcas era uma mulher de boas obras, criança. Ela fazia coisas boas, ela ajudava as pessoas. Dorcas ajudava todos os necessitados. Diz a Bíblia que Dorcas ajudava as viúvas. Naquela época, era difícil para a viúva conseguir dinheiro, conseguir um trabalho, conseguir se manter, porque ela dependia do seu esposo. Mas então Dorcas, vendo isso, ajudava as pessoas. Dorcas era uma mulher boa. Ela morava na cidade de Jope. Não sei se é Jope, que diz. Desculpa minha pronúncia se estiver errada, tá? E ela era uma mulher boa, uma mulher que agradava as pessoas. Então Dorcas tinha uma máquina de costura e ela fazia várias roupas para as pessoas. Sempre que Dorcas via um necessitado, ela corria na sua máquina e fazia uma túnica. Sempre uma túnica legal, era a roupa que eles usavam antigamente, tanto os homens quanto as mulheres. E aí deixe sempre claro, mostre as roupinhas. Se você não quiser colar, você pode colocar um velcro e vai tirando e mostra para as crianças. Olha aqui essa túnica com brilho, essa túnica diferente, e vai contando para as crianças. Quando Dorcas fazia as roupas, e vai abrindo.
ela levava para as pessoas que precisavam. Então lá, ó, está, como eu disse, vai ficar um pouco difícil, né? Porque daí é bom que tenha alguém para segurar para você, uma criança, ou que você coloque até na parede mesmo. E aí, Dorcas, ela vinha ajudar as pessoas. Tinham duas mulheres viúvas, sozinha, e que estavam com roupas velhas, rasgadas, mas Dorcas, na sua infinita bondade, preparou 2 túnicas novas para essas mulheres. E foi lá e doou para elas e coloque a roupa nova sobre estas mulheres, ó. Olha como elas estão lindas, crianças, de roupa nova, roupas decoradas, roupas limpas. Olha como elas estão alegres por ter roupas novas. E mostre, olha quanta coisa legal. E ali estão as mulheres. Mas certo dia, a nossa amiga Dorcas, pode soltar essa parte, tá? Essa nossa amiga Dorcas estava doente. Dorcas, uma mulher tão boa, uma mulher tão amiga, tão atenciosa com as pessoas, ficou doente. Deitou em sua cama e ali ficou doente. Dorcas, infelizmente, morreu. Dorcas veio e falei, você vai contando a história, eu não preciso contar toda a história, mas às vezes para explicar eu vou contando. E Dorcas morreu. Suas amigas, que sabiam como Dorcas era importante, como Dorcas fazia coisas boas para as pessoas, ficaram tão tristes. Aqui eu não fiz a carinha triste, mas você pode fazer uma carinha triste, tá? E ficaram tristes por saber que Dorcas havia morrido. Mas elas lembraram que ali perto, numa cidade bem pertinho, conte ao seu aluno, faça som, chore. Ai, Dorcas morreu, como que chora, que tristeza, estava doente, quem gosta de ficar dodói, como é triste perder alguém tão querido. E aí diga como Dorcas era boa e as pessoas estavam tristes, mostrando as roupas que Dorcas, na Bíblia diz que as pessoas estavam tão tristes que mostravam as roupas. Vejam só as roupas que Dorcas fez para mim, como estou triste. E aí lembraram que ali perto tinha um homem que se chamava Pedro. E Pedro foi chamado. Foram até a cidade de Pedro, 2 homens foram à cidade de Pedro para chamar Pedro. E disseram, Pedro, Dorcas estava doente e morreu. Então Pedro sai da onde ele estava, aqui está Pedro. Fiz depois todos os moldes, todos os detalhes eu vou estar no PDF, tá bom? Eu coloco tudo no PDF para você poder ver melhor. E chamaram Pedro. Pedro imediatamente veio, Pedro um discípulo, um homem que adorava Deus também. Lembre de Pedro, fale para os seus alunos da importância de Pedro. Pedro vem e chega à casa de Dorcas e pergunta àquelas mulheres o que está acontecendo. E elas dizem que Dorcas morreu. E mostram ali as túnicas, veja Pedro, e choram. Veja Pedro, como nós estamos tristes, Dorcas era boa, fazia túnica. Naquele momento, você vai ler a lição, você sabe, Pedro pede para que todos se retirem do quarto. Pede para que fique a só com Dorcas. Naquele momento, Pedro se ajoelha à cama de Dorcas, chega-se próximo de Dorcas e faz uma oração. Clama ao Pai pela vida de Dorcas e Deus, na sua infinita bondade, permite que Dorcas volte a viver. E Pedro diz naquele momento, Dorcas, viva, levante da onde você está. E Dorcas, levanta da tua cama e fica ali feliz e todos ficam maravilhados. E diz na Bíblia que aqueles que ainda não tinham Jesus no seu coração aceitam a Ele, porque vê tamanha maravilha que Deus fez na vida de Dorcas. E naquele momento, Deus permitiu que Pedro fosse usado para que Dorcas saísse daquele leito, para que Dorcas, que estava morta, voltasse à vida. E permitiu que isso acontecesse. Que coisa maravilhosa! Saber como o nosso Deus é bom. Como o nosso Deus cuida de todos os detalhes. Lembre um pouquinho da história, lembra? Ela ajudava as pessoas, fazia roupas, ajudou as suas amigas, fazendo roupas novas, roupas bonitas. Ajudava todos que precisavam, não tinha medo de ajudar, não tinha preguiça, fazia para as pessoas o melhor, como se fosse para ela. E aí você fecha o seu coração. E assim, criança, e diz para as crianças, ó, e assim,
Dorcas representa... Deixa eu só fechar aqui. Isso. Dorcas representa amor. E isso, mais do que uma mulher que fazia roupas, que construía, que costurava, que fazia túnicas lindas, com excelência. Dorcas representa amor. Isso mesmo, professor. Sabe esse amor que você sente por os teus pequenos? É esse aqui, ó. O amor de Deus no seu coração. Dorcas tinha amor do Pai no coração dela. Ela não tinha... Na Bíblia não fala se Dorcas era rica, se ela era casada. Mas dizem que Dorcas não era uma mulher rica, também era uma mulher de pouca renda, pouco dinheiro. Mesmo assim, ela deixava as pessoas felizes com suas boas obras. Ela não olhava para os recursos dela. Ela sempre confiava em Cristo. E assim como Dorcas amou as pessoas, Cristo nos ama. E ama a Dorcas. Então veja só, criança, que coisa linda. Dorcas era amada, mas ela amava as pessoas assim como Cristo nos ama. Lá no nosso Para Guardar no Coração disse o quê? Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Jesus nos ama. Jesus ama Dorcas. Jesus ama você, professor. Muitas vezes você se sente, pode até se sentir triste. Poxa, eu não tenho recurso, eu não sei o que fazer. Não tenha vergonha, não tenha medo. Em frente, faça o que você tem para fazer. Se você tem um simples palitinho, como aqui, ó, faça no palito. Qual é o problema? Recorte, façam as roupas e faça ali no palito. Faça roupas e conte para os teus alunos. Uma outra maneira de você contar história é usando cone. Você pode fazer um rosto no cone, representa Dorcas, representa Pedro. Cola aqui assim, ó, não precisa ser o boneco, digo só o rosto mesmo. E cola, como se fossem bonecos. E aí você coloca aqui e vai contando para o teu aluno. Mais do que o visual, claro que o visual é importante, as crianças gostam, é a palavra de Deus. Mas mais do que o importante, mais do que o importante que o visual, é a palavra de Deus. Dorcas é o amor de Cristo pelas pessoas. O amor de Cristo é esse, é a palavra de Deus. Não importa, deixa eu só tirar aqui, não importa o teu recurso, não importa onde você está, o que importa é que você leve a palavra de Deus ao coração dos seus pequenos. Como é importante. Eu hoje tenho 30 anos, me lembro como se fosse ontem, do dia em que participava da escola bíblica dominical com 3, 4 aninhos, a minha mãe me levava. E ali eu cantava com a professora Edneia. E ela louvava e cantava vários louvores, às vezes a gente fazia arte, ela ficava brava. Não tinha tanto visual, mas ela tinha, professor, a palavra de Deus. Ela tinha no coração dela a certeza de que ela ia entrar naquela sala e ia colocar no coração das suas criancinhas a palavra de Deus. E é isso que importa. Mais do que todos esses lindos recursos. De que adianta recursos lindos se a criança sair de lá vazia? De nada adianta. Que nosso Deus esteja no coração de cada um de vocês, assim como esteve no coração de Dorcas. Que ame ao próximo. Mostre aos seus alunos a importância de amar, a importância de saber a palavra de Deus. Porque como Dorcas era tão boa, tão amável, Cristo teve misericórdia de Dorcas e permitiu que Pedro, em sua oração, trouxesse a vida a ela de volta. Permitiu que ela revivesse, porque sabia quantas pessoas dependiam de Dorcas, quantas pessoas precisavam daquelas roupas, precisavam da sua ajuda. Mas mostre também ao seu aluno que se ele não tem condições de doar uma roupa, se ele não tem condições de fazer uma túnica, né? Claro que não é uma túnica hoje, mas de doar uma veste, que ele doe a palavra, que ele fale. Tem até um louvor que diz que eu vou contar para todo mundo que Jesus é bom. Jesus é bom demais, eu vou dizer na padaria, na minha escola, na igreja, aonde eu estiver, eu vou falar para todo mundo que Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Ele amava Dorcas, Dorcas amava Cristo e todos ali amavam, um ajudando ao outro. Por isso eu digo que o tema da nossa lição é um tema bem legal, é um tema gostoso de se estudar, que fala sobre ajuda. Como é importante ensinar as nossas crianças a ajuda ao próximo, o amor ao próximo, a ajuda aos pais, aos idosos. E eu tenho certeza que você vai levar isso ao coração dele. E mais uma vez eu digo, não tenha medo. Se eu estou aqui hoje, professor,
Não é pela minha vontade, muito menos pelas minhas forças. O Senhor conhece o meu coração. Ele sabe o medo que eu tive. Claro, é a primeira vez que eu estou aqui diante de vocês, compartilhando as coisas que eu aprendo. Eu comecei há 9 anos atrás e eu lembro da tia Marta, da tia Thaís, tia Vanessa, que tanto me ajudaram. Então não tenha medo, não tenha vergonha. Se você tem dificuldade, peça ajuda. Chame o pastor, peça para ele te ajudar, peça para ajudar na lição, estude, procure, peça para Deus abrir a tua mente, abrir o teu coração para aquele momento. Amém? E para nós encerrarmos a nossa maravilhosa aula, só lembrando que eu vou colocar tudo no PDF, tá? Porque aqui, como eu estou abrindo, ficou um pouco difícil às vezes de visualizar, né, a intenção. A intenção é que as crianças vejam o amor, tá bom? Então, na hora que eu fechei o coração, ali estava Dorcas, estava Cristo, e ela representava mais do que uma máquina de costura e uma mãozinha fazendo roupa. Ela representava amor, amém? E aí, para encerrar a nossa aula, eu trouxe aqui uma dinâmica bem simples. Eu peguei uma caixa de sapato, tá bom? Que eu já tinha em casa, e eu já tinha usado ela para outras coisas, eu só tirei a capa, encapei de novo, coloquei um papelzinho de presente bem simples, uma fita aqui azul também que eu tinha comprado, e coloquei um pedacinho de EVA que escreveu, ó, itens de costura. Para que isso? Então aqui dentro, ó, professora, eu coloquei, ó, várias fitas. Comprei aqui mesmo, pouquinho de tudo, eu paguei 80 centavos uma fita, 50 centavos, R$1, coisas baratinhas assim, que são viáveis, né? E também coloquei aqui dentro alguns botões, né? Para que a criança possa usar, tá vendo? Ó, alguns botões, como o Dorcas usava. Algumas pedrinhas que eu já tinha em casa, ó, umas perolinhas para poder colar. E montei essa caixinha. Qual a intenção dessa caixinha? Então, eu tenho aqui as minhas coisas e aí eu fiz um cartãozinho. Esse cartão também simples, eu peguei uma folha, uma folha, né, para usar. Não foi de EVA, foi uma folha simples que eu tinha na minha casa, que agora parece que me fugiu o nome, mas eu peguei uma folha e usei uma folha inteira. Quando eu dobrei no meio, eu consegui fazer 6 cartõezinhos desse, uma cartolina, lembrei. Eu consegui fazer 6 cartõezinhos desse, tá? Porque eu fiz um tamanho grande, mas se você achar que é pouco cartão, você pode fazer menor. E aí fiz um varalzinho. Eu tinha essa cordinha em casa, então eu já reutilizei. O importante é que você reutilize as suas coisas. Se você tem um boneco que você usou numa história passada, dia de Pedro, tem 2 menininhas, tem uma senhorinha, use os materiais que você tem. Monte o teu cenário e faça o que você já tem. Use cones, o que tiver, reutilize. Às vezes as crianças não lembram, você pode pôr um detalhezinho diferente no teu boneco que eles nem vão lembrar. E aí eu coloquei aqui um varalzinho, 3 roupinhas e coloquei um versículo para guardar no coração. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. 1 João 4:21. E coloquei um coração, mais uma vez, amor de Dorcas, amor de Cristo. Ao abrir o cartãozinho da criança, esse aqui eu vou fazer um por criança, tá? Então, esse aqui é a atividade deles, é a dinâmica. E aí a criança tem aqui 2 túnicas, assim como o Dorcas fazia. Então, a criança tem 2 túnicas, eu fiz uma rosa e uma amarela, mas você pode fazer a cor que você quiser. Para menino, faça azul, verde, branca, marrom, preta, o que você tiver em casa. Ou se não tiver também, use folha sulfite, use... Aqui eu fiz com EVA, porque eu tinha uns pedaços em casa, então eu aproveitei e reutilizei. Mas, de repente, você pode usar a cartolina, tem várias cartolinas, né? É barato, cartolina, fica viável. E aí fiz as 2 túnicas e coloquei dentro do cartão. Qual é a intenção dessa dinâmica? Você vai colocar sobre a mesa os itens de costura e a criança vai decorar. Ela vai colocar botão. Se você não achar esses itens, você pode dar lantejola, glitter, cola colorida, outros utensílios também para a criança poder decorar. Tudo que você tiver que decore, eles vão amar e vão ficar super felizes. E eles vão decorar. Ajude a cortar a fita, né? Corta a fita, coloca a fita na roupa do menino, da menina, cole pedrinhas. Faça do jeito que eles quiserem, deixe livre para que eles possam brincar, se divertir. E quando eles terminarem a túnica, depois de ele já ter feito toda a túnica, as 2 prontinhas, você vai dizer assim, ó, agora, qual a túnica mais bonita que você tem? Ai, professora, essa minha túnica amarela, eu amei, decorei ela muito bem. Então, você vai dizer assim para eles, ó, pegue essa túnica e dê para o teu amigo. E o teu amigo pede a túnica mais bonita dele e dê para você. Ah, professora, mas por quê? Porque isso é amor ao próximo. Nós damos às pessoas aquilo que nós gostaríamos de receber. Se eu falasse antes, pode ser que eles decorassem uma linda e a outra mais
mais ou menos. Ah, é pro meu amigo mesmo, vou fazer mais ou menos. Mas como eles não sabem, você faz uma bem decorada, deixa eles decorarem as duas, fala que tem que ficar lindo. E ele vai escolher. Ah, essa aqui, professora, foi a que eu mais gostei. Então você vai trocar com a Helena. E a Helena vai trocar com a Bianca. E eles vão trocando as túnicas e eles vão aprendendo o que é amor, o que é divisão, o que é repartir as coisas, o que é dar sem nada em trocas, dar algo para as pessoas como se você quisesse para você. Então a gente dá às pessoas o que nós queremos para nós, né? E aí você explica para ele o porquê disso. Então, é isso que eu tinha para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem, deixem seus recadinhos, suas sugestões. Eu vou deixar o PDF depois da lição, tudo certinho, todas as coisas que eu fiz, tudo que eu utilizei na aula. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que o Senhor possa dar coragem, ousadia, amor aos teus pequenos. A gente sabe que a luta é grande, não é fácil. Não é fácil construir material, às vezes nós estamos cansados, a semana cheia de coisas, às vezes temos problemas, mas não desanimem. Lembre sempre daquele que vos ama, que é Cristo, e que Ele entre no coração de cada criança. Não importa o jeito que você vai contar a tua aula, mas o importante é que Deus entre. Quando eu digo não importa o jeito, claro que você não vai fazer uma aula de qualquer maneira, claro, professor. Eu digo nos seus itens, o que você vai utilizar. Se é algo pintado à mão, se é um simples cone e a criança vai usar a imaginação, se é um teatro, ou se você vai colocar uma túnica e vai se vestir, não importa qual foi a sua ideia, o importante é que a palavra de Deus entre em cada coração. Fiquem com Deus todos, Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!